Eu vejo muitos comentários aqui nos vídeos do canal falando de tática e também vejo muito nas redes sociais, bastante gente falar: a culpa do Flamengo não estar jogando bem é a prática do jogo de posição. O problema é que o Jorge Sampaoli é um adepto do jogo de posição e esse tipo de cultura tática não funciona no Flamengo. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje. Quero abordar esse assunto aqui com vocês. Será que isso faz sentido? Será que isso procede? O que é, de fato, esse jogo de posição, né? Será que a gente está abordando da forma correta o que é o jogo de posição? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Convido vocês aqui a deixarem o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta. Vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir com o vídeo, quero só deixar esse recado rápido aqui, ó. Curso Sistemas Táticos do LabFoot é um curso ótimo, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito didático, é muito profundo, fala bastante coisa sobre sistemas táticos, você vai adorar. A LabFoot é a maior escola de análise de desempenho do Brasil, de conhecimento sobre o jogo. Eu recomendo demais. O link está aqui na descrição. É muito barato, você vai pagar aí quinzão por mês, é ridículo o preço, então vale muito a pena. Então não perde tempo, link está na descrição, recomendo demais, beleza? Então vamos seguir para o tema principal aqui do vídeo. Eu vejo muita gente falando, por exemplo, que no Flamengo o time não joga melhor porque os jogadores não se aproximam, as distâncias estão muito grandes e isso é culpa do jogo de posição. Quero passar aqui para vocês um trechinho da entrevista que o Jorge Sampaoli deu recentemente para a Flá TV, já comandando o time do Flamengo, né? Tem cerca de 2 meses essa entrevista, mais ou menos, foi em junho. Então eu quero que vocês vejam aqui comigo um trechinho bem curtinho da entrevista que ele deu para a Flá TV. Eu quero que vocês vejam aqui comigo, olha só. Porque el relacionamiento de pase es más corto, es de 5, 7 metros. Para mí o juego es esa relación, 7 metros, 5 metros. ¿Por qué? Porque cuando se pierde, tem muchos jugadores perto de la pérdida. Cuando uno juega pase más longe, es mucho más difícil recuperar la bola apenas se perdió. Bom, então vocês viram aí o Sampaoli afirmando com todas as letras que a ideia dele, a forma como ele sente, interpreta o jogo, a forma como ele gosta de ver os times dele jogar, é com passe curto, com jogo aproximado, né? A gente acabou de ouvir isso da boca dele, né? Então o debate pode até ser em outro sentido. Sampaoli não está conseguindo fazer o time jogar da forma como ele gosta. Aí tudo bem, a gente pode falar sobre isso agora. Dizer que Sampaoli intencionalmente coloca os jogadores distantes porque aplica o jogo de posição não faz nenhum sentido, né? Então, vamos prosseguir aqui falando um pouquinho, só um pouquinho, do que é o jogo de posição, para que a gente também pare de acreditar em falácias que foram ditas aí, em desinformação, né? Tem que ser bem claro nessa hora. Desinformação que foi colocada aí por gente importante de grandes mídias, gente que tem muita voz, tem muita influência, e que sem conhecer o jogo de posição, saiu afirmando que era jogo de totó, que engessava os jogadores, que acabava com a criatividade dos jogadores, que era uma europeização do futebol brasileiro. Tudo uma grande besteira, no fim das contas. Uma grande besteira. Então vamos ver um pouquinho aqui do que é o jogo de posição, para a gente poder falar com um pouco mais de propriedade. Eu quero mostrar também para vocês algumas situações do Flamengo em campo, para a gente entender se é exatamente isso mesmo. Se o Flamengo está realmente padecendo desse problema dos jogadores distantes e se esse problema tem a ver com o jogo de posição. Então, olha só. Então, gente, brevemente aqui alguns conceitos rápidos do que é o jogo de posição. O jogo de posição, na verdade, ele é muito mais do que isso aí que eu estou mostrando, tá? Muito mais. Então, só para a gente ter uma base mesmo, assim, a gente vai ficar ali só no rasinho da piscina ali, a gente não vai afundar muito, tá? O jogo de posição é uma cultura tática, uma filosofia sobre o jogo. É um conjunto de ideias expressadas e disseminadas por um coletivo de autores e praticantes de grande impacto e relevância no futebol que compartilham esses conceitos através de documentos informais, ou seja, livros, através do debate público sobre o jogo e através do próprio jogo em si, da forma como o jogo se manifesta, tá? Essa filosofia de jogo contempla, né, o futebol através da relação entre oposição e cooperação, então 11 contra 11, com objetivos opostos. Quando eu tenho a bola, eu quero botar a bola dentro da baliza do adversário e ele quer defender a baliza, e vice-versa, né? Então, esses são os 11 contra 11 com objetivos opostos, relação de oposição e cooperação.
A relação entre amplitude e profundidade, largura e comprimento. Isso quer dizer que o jogo de posição vai sempre levar em conta a importância dessa relação para poder ocupar os espaços da melhor forma possível, da forma mais racional possível. Isso não quer dizer que os jogadores têm que estar o tempo inteiro com amplitude máxima, têm que estar o tempo inteiro em amplitude e em profundidade. Isso é importante, isso é considerado, isso não é um dogma, né? E a criação de superioridade, isso é muito importante no jogo de posição, que são as vantagens, né? Que tipo de vantagem que o jogo de posição contempla? A vantagem numérica, ou seja, você tem um 3 contra 2, um 4 contra 3, um 2 contra 1. O jogo de posição está sempre buscando esse tipo de vantagem, a vantagem numérica, a superioridade numérica, né? A vantagem qualitativa, quando você tem um contra um, num ponta que é muito bom contra um lateral, normalmente você vai ter vantagem qualitativa. Você tem um Neymar em um contra um, ele está em igualdade numérica, mas ele tem a superioridade qualitativa. Colocá-lo em um contra um, né, é buscar esse tipo de vantagem. E muitas vezes o jogo de posição busca esse tipo de situação, colocar o seu craque, o seu maior driblador num contra um, contra o adversário, para tirar uma vantagem disso, né? A vantagem posicional, que é você se colocar nas costas do adversário, você se colocar mais bem posicionado que o adversário, é você se colocar gerando linha de passe para poder progredir no campo de jogo. A vantagem cinética, que é você começar a se mover antes do seu adversário, você já estar em movimento antes dele, né? Quando ele foi se mover, já era, né? Por exemplo, colocando de uma forma bem simples a vantagem cinética, é um pouquinho mais complexa, mas para a gente poder entender aqui. E a vantagem socioafetiva, que é, em outras palavras também, de uma forma mais simples de dizer também, é o entrosamento, né? Aquela relação socioafetiva que você vai criando com aquele jogador, você entende onde é que ele gosta de receber a bola. Então, por exemplo, Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo é o maior exemplo disso, uma grande vantagem socioafetiva. Alguns dos princípios do jogo de posição: gestão de espaço e controle do tempo, viajar juntos, unidade. Eu coloquei viajar junto, unidade, porque em vermelho aí, né? Porque é um conceito importante e que contempla estarem juntos. Centro de jogo denso, né? Que se fala também no jogo de posição, que é muita gente em volta da zona da bola, né? Muita gente na zona da bola. Isso é importante para o jogo de posição também. Olhar para a profundidade, quer dizer, buscar o centroavante, buscar o jogador que está na profundidade, né? Muito se fala sobre o jogo de posição ser aquele tic-tac lá que fica tocando a bola sem nenhum propósito, quando na verdade você está sempre buscando a profundidade em primeiro lugar. Se você não acha na profundidade, se você não vê a vantagem da profundidade, aí você circula a posse, né? Busca do homem livre, buscar um homem livre, né? É claro que no jogo de futebol você sempre vai estar buscando o companheiro livre, né? Mas no jogo de posição ele tem uma interpretação um pouco diferente, de você gerar o homem livre, de você ser o homem livre, de você tentar criar sempre o seu homem livre de formas específicas, como dinâmica de terceiro homem. E a bola vai até a posição e não ao contrário, né? A bola vai até a posição e não ao contrário ficou muito mal interpretado, mal entendido por alguns. Isso acabou sendo colocado de uma forma bem errada aí por comentaristas, como já falei, de grandes conglomerados aí, de grandes mídias aí, e que acabaram disseminando essa ideia de que você precisa ficar parado. Muitas vezes você precisa guardar a posição, especialmente em zonas iniciais de construção, especialmente alguns jogadores específicos, né? Às vezes você precisa que aquele ponta segure a posição, ou aquele volante segure a posição. Aquilo tem um propósito. Se você segura a sua posição, você atrai um jogador para aquela posição. Você prende a marcação, para falar uma linguagem um pouco mais clara. Você fixa o marcador adversário. Isso tem um propósito, tem uma ideia por trás disso. E não é o tempo inteiro, não é todo mundo, não é em todas as situações, não são em todas as fases, nem em todos os momentos do jogo. São algumas situações específicas em que é importante sim guardar a posição para fixar a oposição. E aqui os tipos de espaço. O jogo de posição divide o campo de futebol em 3 tipos de corredores, né? O corredor central, o corredor lateral e o meio espaço, como vocês estão vendo aí nesses 3 campinhos aqui embaixo, né? Corredor lateral, espaço de força. É o cara que gosta de jogar com tapa longo, com drible longo, com força. Bruno Henrique, Neymar quando era ponta, Mbappé quando joga mais aberto. Enfim, esses caras se dão bem em espaço de força, corredor lateral. Espaço de habilidade, corredor central, né? Então você tinha, por exemplo, aquele Barcelona do Guardiola que jogava muito em espaço de habilidade, corredor central, jogo curto, jogo a poucos toques, muita habilidade, muito jogo de bobinho para você ludibriar o seu adversário. E isso também é jogo de posição, né? Então você pode ter o jogo de posição interpretado, privilegiando, né, o jogo em espaço de força pelos corredores laterais, de 1 contra 1. Você pode também ter esse jogo no corredor central, de muita habilidade, de jogo a poucos toques. E você também pode transformar corredor lateral, espaço de força, em espaço de habilidade. O próprio Barcelona do Guardiola fazia muito isso, fazia aqueles rondos ali, mesmo em corredor lateral. Muita gente volta da zona da bola, jogo rápido, jogo de habilidade, jogo curto, em corredor lateral. E o Flamengo do Sampaoli faz muitas vezes isso também. Bom, Flamengo e Grêmio. Melhor atuação do time, realmente, estou usando um parâmetro de uma atuação que foi boa, mas parece para vocês um time que joga distante,
que joga com distâncias longas, que os jogadores não se aproximam, o fato do Sampaoli ser um adepto do jogo de posição faz com que nesse jogo aqui ele tenha abandonado suas convicções? Na verdade, não, pelo contrário. Esse jogo aqui foi o jogo que o Flamengo mais conseguiu botar em prática o maior número de conceitos do jogo de posição numa partida só. Então você tem aqui a criação de linha de passe, a busca pelo homem livre, o centro de jogo denso, viajar juntos. Então você está ocupando os espaços de uma forma racional, né? Então parece para vocês um time que está distante, os jogadores estão distantes, parece um time para vocês que está sendo prejudicado pelo jogo de posição? Olha esse slide aqui também. Parece para vocês um time que está jogando distante ou não? Jogo contra o Atlético Mineiro. Está jogando distante ou está buscando se aproximar? Passe curto, jogo de aproximação. Né? Aqui de novo, ó. Jogo recente contra o Internacional, 3 contra 3, né? Igualdade numérica, uma superioridade qualitativa. Luiz Araújo, Wesley, Arrascaeta. Você tem, inclusive, até um Pulgar ali mais próximo também. E tem o Bruno Henrique lá do outro lado dando amplitude. É um conceito importante, está fixando a marcação. E é claro que em algumas ocasiões, você tem uma situação que você não está com muita gente aglomerado. Também faz parte do jogo de posição você, em algumas situações, aglomerar a gente de um lado e jogar essa bola do lado oposto para gerar um contra um, que é o que foi feito aqui. Bruno Henrique num contra um, o Gerson atacando espaço para tentar gerar essa vantagem posicional, vantagem cinética, né? Isso também acontece, né? Esse tipo de situação aqui também acontece. Espaço de força, uma relação de passes mais longos, uma relação de mais força, também acontece. Mas não é a única coisa que acontece. E aí a gente fala um pouquinho sobre o Fluminense, aqui um parênteses aqui para a gente mostrar essa situação do Fluminense, né? No jogo em que o Fluminense foi mais posicional, né? Entre muitas aspas, o jogo que o Fluminense usou amplitude máxima, olha aqui o Keno aqui de um lado, 1 contra 1, né? Totalmente 1 contra 1, e o Ares lá do outro lado, dando amplitude também. No jogo que o Fernando Diniz foi menos desse futebol que se fala aí funcional, aposicional, no jogo em que ele talvez tenha usado menos essa aproximação tão importante dos atletas, quer dizer, ele aproximava os atletas, mas ao mesmo tempo ele tinha gente do outro lado para trabalhar 1 contra 1, ele usou muito jogo de corredor lateral, muito jogo de espaço de força, e ele obteve sucesso, né? Conseguiu um 2-0, foi muito elogiado. Então, a gente precisa entender que não existe só preto e só branco, existe o cinza no caminho. A gente só condenar uma cultura tática, dizer que ela é a grande vilã, só empobrece o debate, né? Só polariza e só mostra o quanto que a gente não está preparado para esse debate, o quanto que a gente não conhece os conceitos e fica batendo espantalho. Não é uma cultura tática, não é uma filosofia de jogo que pode ser a grande vilã para o mau desempenho. Não é assim que as coisas funcionam no futebol. Tá? Espero poder ter contribuído. Mais uma vez agradeço a todos, como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, pela parceria, pela audiência. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com as amigas. Isso aqui é utilidade pública. Vamos melhorar o debate sobre futebol no Brasil, que muitas vezes está muito pobre, está muito contaminado, né, muito polarizado. Fico bastante contente de poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, de poder enriquecer um pouquinho mais o debate sobre futebol aqui no Brasil, que, como eu já falei, está bastante pobre. Tá bom? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até nosso próximo vídeo. Abraço.